curso preparatório que pudesse melhorar a qualidade desses gestores e que ele sugere que houvesse uma alteração na legislação eleitoral para que fosse uma condição de elegibilidade. É um tema difícil, porque mexe com muitos interesses, mexe com a estrutura, é um tema que envolve um conhecimento também de diversas áreas do direito, mas é o tema que o Patrick escolheu para defender. Então, Patrick, te desejo uma boa sorte, né? Você vai agora ter o tempo da sua apresentação, depois nós faremos a arguição da temática proposta. Tá? Com a palavra, Patrick. Boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de cumprimentar o professor Luiz Alberto, agradecer pela orientação e acompanhamento ao longo desses meses aí para a conclusão do trabalho. Cumprimento também a professora doutora Maristela, por estar acompanhando essa banca, dizer que é uma satisfação estar a presença dos professores renomados da Universidade Federal do Pará. Como é possível observar no título do presente trabalho, que é a má gestão dos gestores municipais do Estado do Pará, e apresentar uma possível solução para essa má gestão, que seria essa implementação de curso preparatório como condição de elegibilidade. No introito do presente trabalho, aqui apresentado juntamente nesse aspecto da introdução, que perfaz a justificativa, os objetivos gerais, bem como os objetivos específicos. Inicialmente, a necessidade desse curso preparatório, né, em decorrência da má gestão, ela é evidente por qualquer cidadão. Quando a gente olha numa ótica, a gente observa esses municípios, especialmente os municípios aqui do estado do Pará, né, dentre outros também que compõem aquela relação do ranking de desenvolvimento humano, estão muito, muito abaixo. A gente relaciona isso como se fosse, em primeiro momento, um tanto como uma característica desses gestores, no que concerne a idoneidade ou ao caráter dessas pessoas, né? Muitas vezes que a gente tenta atrelar essa dificuldade nesse desenvolvimento, muitas vezes nessa questão de corrupção, como é muito debatido. No entanto, nesse presente trabalho, a gente busca evidenciar que essa má gestão ela está muito mais atrelada a uma preparação desses gestores, uma falta de conhecimento, bem como um planejamento orçamentário que é destacado no decorrer do trabalho. Que em decorrência disso, deixa de apresentar políticas públicas eficazes. Quando se fala em falta de políticas públicas, aqui a gente pode relacionar com essas políticas públicas eficazes que possam atender a coletividade de modo geral. Então, em decorrência disso, dessa má gestão, é necessário evidenciar os dados extraídos dos órgãos competentes, que são feitos de uma melhor forma pelos órgãos de controle, sendo pelo Tribunal de Contas, que exerce o controle externo, para assim poder relacionar essa má gestão com essa dificuldade de desenvolvimento nos municípios no estado do Pará. Sabemos que essa dificuldade de desenvolvimento não é só no estado do Pará, mas em decorrência do campo de delimitação do estudo, né, que tem que ser feito justamente para ser possível trabalhar dentro de uma monografia jurídica, foi necessário trazer à tona o município do estado do Pará, que também servem as mesmas fundamentações para outros estados que compõem esse baixo índice de desenvolvimento humano. Conforme relatado, nos municípios do estado do Pará, para a gente trazer à tona essa dificuldade de desenvolvimento, temos que trazer outros municípios que, de alguma forma, têm uma relação boa com a administração, com a gestão da máquina pública. E aí a gente observa pelo Índice de Desenvolvimento Humano, ranqueado pelos dados do IBGE, o qual foi feito pelo censo de 2010, mas em atualizações recentes do Atlas de Desenvolvimento Humano, que é datado de 2017, onde o estado do Pará ele ocupa a 23ª colocação no Índice de Desenvolvimento Humano. Ou seja, dos 27 estados, contando com o Distrito Federal, o estado do Pará ele ocupa as últimas posições desse Índice de Desenvolvimento Humano. Quando a gente se observa outros estados mais desenvolvidos, com esses dados, foi precedentemente relatado, como, por exemplo, o estado de Santa Catarina, que está entre os 500 primeiros no Índice de Desenvolvimento Humano,
ao analisar a gestão desse município, feita pelos órgãos de controle, é possível observar a estreita ligação entre a gestão e o desenvolvimento humano, o qual será mais detalhado à frente. E esse reflexo desse índice de desenvolvimento humano é possível observar nesse preparo desses gestores, muito além daquilo que eu falei no começo, que é a respeito do caráter, das características do próprio gestor em relação a possíveis atos de corrupção, como é muito estabelecido diariamente pelos cidadãos de uma forma do senso comum, pode-se dizer. Antes de adentrar nesses dados extraídos dos órgãos de controle, que são responsáveis por fornecer dados mais concretos e objetivos dessa gestão municipal aqui no estado do Pará, o qual tem o Tribunal de Contas dos Municípios, são entre os quais poucos municípios têm Tribunal de Contas dos municípios, né, com essa competência. Geralmente, em outros estados, esse controle é feito pelo Tribunal de Contas do Estado mesmo, pelo TCE. No que concerne essa competência desse órgão de controle, a previsão constitucional a gente extrai do artigo 71 da Constituição Federal, no qual estabelece que a fiscalização do controle externo é feita a cargo do Poder Legislativo, do Congresso Nacional, só que conta com o auxílio técnico do Tribunal de Contas, onde é esquadrinhado da melhor forma essa gestão, essa aplicação de recursos dentro do âmbito municipal. Só que esse artigo 71 ele faz referência à esfera federal. Como no caso em questão, estamos aqui tratando do aspecto municipal, do campo de incidência nos municípios, nos remetimos ao artigo 31, o qual, da Constituição Federal também, o qual tem o mesmo objeto desse artigo 71 supracitado, que diz respeito à fiscalização do controle externo exercido pelo Poder Legislativo, pelas câmaras municipais, com o auxílio também dos Tribunais de Contas, onde são responsáveis por apreciar as contas do Poder Executivo e julgar as contas dos demais ordenadores de despesas, seja as contas de gestão do Executivo em si, seja do presidente da Câmara Municipal ou dos demais outros ordenadores de despesas, como secretários que têm responsabilidade ali por alguns fundos e secretarias no município. Nesse aspecto, para entender essa atuação do TCM e desses órgãos de controle, seja pelo Tribunal de Contas, é preciso aqui fazer duas distinções. A primeira é acerca do julgamento das contas e quanto à apreciação das contas. Destaque-se aqui que o julgamento das contas ele é feito pelo Tribunal de Contas, um de suas atribuições, onde são ali verificadas a aplicação dos recursos em referência a contratos da administração pública, contratos oriundos de licitação, que nesse aspecto o Tribunal de Contas ele tem, pode-se dizer, o poder de desaprovar ou aprovar as contas ali, com aplicação de multas e devolução de dano ao erário. Quanto à emissão de parecer, que é a respeito de uma das funções do tribunal, que é de apreciar, é de prestar esse auxílio ao Poder Legislativo, é que aqui se enfatiza a questão da preparação e do planejamento orçamentário dentro da administração por esses gestores. Conforme se extrai do artigo 23 da Lei Orgânica do TCM Pará, que é fundamentado em decorrência dos artigos da Constituição Federal, citado, bem como os dispositivos do Tribunal de Contas da União, a gente se extrai do artigo 23 da seguinte forma, que, mediante parecer prévio, o Tribunal apreciará contas do governo prestadas anualmente pelos prefeitos municipais quando a execução orçamentária, financeira, operacional e patrimonial, cumprimento da Lei de Diretrizes Orçamentárias, Plano Plurianual, Lei de Responsabilidade Fiscal e os limites de aplicação em educação e saúde. Dessa forma, quando a gente interpreta esse papel do Tribunal de Contas, a gente consegue vincular, a gente consegue fazer esse elo com a preparação dos gestores. Porque, caso nesse aspecto o Tribunal de Contas emita o parecer desfavorável das contas desses gestores, do prefeito, no caso do Poder Executivo, podemos afirmar, podemos asseverar que essa aplicação, que esse parecer desfavorável concerne aos direitos fundamentais ali daqueles cidadãos, que são a aplicação em saúde e educação e que reflete diretamente no índice de desenvolvimento humano, os quais no estado do Pará possuem um baixo índice. E que, conforme a gente extrai do próprio site do IBGE, das fontes extraídas,
e dos 144 municípios que o estado do Pará possui, 8 desses municípios, eles compõem os 22 últimos municípios geral no ranking nacional. Quais sejam, além desses municípios, no caso são os municípios no total são mais de 5.500, os municípios do estado do Pará estão ali nas últimas posições. Em destaque é o município de Melgaço, que está atrás de mais de 5.500 municípios, que evidencia essa questão da gestão. Conforme já relatado acerca da emissão de parecer, quando a gente relaciona essa gestão municipal com esse índice de desenvolvimento humano, a gente, ao analisar as contas nos relatórios que são fornecidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará, a gente verifica que a emissão de parecer favorável nos anos de 2017, 2018 e 2019, no Estado do Pará, eles não conseguiram alcançar 50% da emissão de parecer favorável, o que concerne essa aplicação mínima em educação, na saúde e a respeito do cumprimento das leis orçamentárias, a LDO, o PPA e a LU. Dito isto, por outro lado, o estado de Santa Catarina, dos seus municípios, que perfaz quase 300 municípios, eles obtiveram a emissão de parecer favorável quase 100% dos municípios. Conforme observado no gráfico, mais de 90% dos municípios obtiveram parecer favorável. Isso nós podemos relacionar com o índice de desenvolvimento humano, porque, de um lado, nas primeiras colocações, Santa Catarina possui um elevado índice de desenvolvimento humano e uma alta emissão de parecer favorável em suas contas, e, de outro lado, o estado do Pará, onde está na outra margem do índice de desenvolvimento humano, muito abaixo, em virtude dessas contas, desses pareceres que são pela opinando desfavorável da aplicação desses recursos. Dessa forma, é imperioso destacar que esse desenvolvimento ele tem esse seu impedimento principal acerca desse planejamento orçamentário, como foi destacado no começo, que se perfaz com essas características da gestão pública. Ou seja, de um lado, nós vemos os municípios que não têm uma boa gestão pública em decorrência de um preparo, mas que esse preparo, esses conhecimentos, eles estão muito, muito vinculados com esse planejamento orçamentário. E acerca desse planejamento orçamentário, no presente trabalho tem como base doutrinária as relações de Maurício Conte, que foi utilizado para discorrer a respeito desse planejamento orçamentário também. E ele declara que é muito importante para atingir esses objetivos, essas garantias fundamentais, os quais que são vinculados com esse parecer, com esses pareceres que são emitidos pelo Tribunal de Contas, as quais são verificadas as características em decorrência da aplicação desses recursos, bem como o planejamento ele está previsto no próprio texto constitucional, que está ali positivado no artigo 165 e 174 da Constituição Federal, onde prevê que esse planejamento orçamentário no texto constitucional ele é obrigado a ser seguido pelos gestores municipais. Mas, no entanto, mesmo com esse planejamento positivado na Constituição Federal, a gente percebe que os municípios não vêm se desenvolvendo nesses aspectos socioeconômicos. Então, surge a seguinte indagação, né? Qual o problema que se apresenta para esse município se desenvolver, uma vez que já está no próprio texto constitucional esses aspectos de planejamento orçamentário. E aí a gente percebe que esses municípios eles não vêm se adequando à realidade local. Como anteriormente nós vimos, a gente pode observar, muito bem dito por Maurício Conte, esse planejamento orçamentário ele foi se desenvolvendo ao longo do tempo. A gente percebe isso muito bem no plano de metas de Juscelino Kubitschek. E aí vem se desenvolvendo esse plano orçamentário. A gente viu algumas espécies que ocorreram, como o orçamento programa, o orçamento funcional, o orçamento clássico. E aí eles foram muito importantes para
desenvolver o país. Só que chegou um momento que esse desenvolvimento não estava mais acompanhando a realidade local, o que incide justamente nessa falta de preparação dos gestores, de não se adequarem os novos anseios da população, que seria as garantias, né, fundamentais de acordo com a globalização que houve, que são saneamento básico e outras mais garantias que são inerentes ao cidadão. E aí, o que decorre essa aplicabilidade, né, no plano material? Seria justamente essa preparação desses gestores. A gente sabe que existem muitos cursos que são disponibilizados para esses gestores, só que ocorre que, como eles não são obrigatórios, muitas vezes isso acaba sendo desprezado pelos gestores. E surge, então, a necessidade desse curso preparatório como condição de elegibilidade. Essa condição de elegibilidade traria uma obrigatoriedade para esses gestores, uma vez que, ao se lançarem no pleito eleitoral para a candidatura, eles teriam que observar essa condição de elegibilidade para poder registrar a sua candidatura e, mais na frente, conseguir êxito no cargo eletivo, no cargo que almeja. E fazendo essa relação da gestão pública com o conhecimento, trazendo essa obrigatoriedade da condição de elegibilidade, é que, sem dúvida, os municípios poderiam, de alguma forma, se desenvolver quanto a isso. Como seria essa implementação desse curso preparatório no sistema brasileiro? O primeiro passo era trazer, para ter efeitos jurídicos, uma emenda constitucional, ali nos termos do artigo 60 da Constituição Federal, para trazer esses efeitos jurídicos, trazendo ali os legitimados, né, que poderiam propor a emenda constitucional e sendo aprovada ali no quórum qualificado de 3/5 em cada casa, com 2 turnos, para poder inserir uma emenda constitucional ali no artigo 14 da Constituição Federal, onde traça as condições de elegibilidade, né? Além das outras que já tem, que é a filiação partidária, o domicílio eleitoral, traria ali a observância desse curso preparatório como condição de elegibilidade. Em face disso, o que caberia à Justiça Eleitoral? Uma vez estando no ordenamento jurídico, no texto constitucional, o Tribunal Superior Eleitoral, por meio das resoluções, as quais prevêem as especificidades das eleições, delinearia as questões acerca desse curso preparatório. E ali, quais seriam as características desse curso? Ele teria que ter um prazo, como ocorre no prazo de filiação partidária e do domicílio eleitoral, que são 6 meses. Esse prazo desse curso preparatório aqui, como solução no presente trabalho, teria também esse prazo de 6 meses, só que aí há um problema, porque para aferir a filiação partidária e o domicílio eleitoral, ele é contado 6 meses até a data da eleição. Ou seja, tomando como base a última eleição de 2020, a data do pleito foi no dia 4 de outubro, se eu não me engano. Tirando as questões da pandemia, que houve alterações, mas só se baseando nas datas, seria dia 4 de outubro, ou seja, a filiação partidária para cumprir esses 6 meses teria que ser até 4 de abril. Só que esses quesitos de elegibilidade, eles são aferidos ali no momento de registro de candidatura, que foi feito no dia 15 de agosto. Só que esses quesitos de elegibilidade, pode-se dizer que a partir do momento que se cumpre, ou seja, ali no dia 4 de abril, se tu tem a filiação partidária ou domicílio eleitoral, até o momento da eleição pode-se afirmar, de certa forma, que permanecerá daquele jeito. O curso preparatório, não. Se a pessoa inicia um curso preparatório ali até por volta de 4 de abril, no momento de registro de candidatura, ele poderá ainda não ter alcançado esses 6 meses de curso, o que provavelmente não alcançaria. Ele poderia depois largar o curso e não perfazer essa condição de elegibilidade. Então, o momento... Eu vou lhe interromper um minutinho, porque a gente tem prazo regulamentar para você fazer a sua exposição. E você já ultrapassou o prazo. Então, eu peço que você se encaminhe para o final da sua exposição. Certo. A professora Estela tem razão. Patrícia, por favor.
partir para as considerações finais, que é um ponto que foi bastante levantado acerca dessa condição de elegibilidade em razão de ferir a cláusula democrática, que é essa questão de colocar uma imposição, né, acerca de uma possível alfabetização em questão do candidato. Quando se olha pelo lado do cidadão, povo que tem o direito ativo, demonstrado pelas contas, pelas gestões irregulares que acarreta o baixo índice de desenvolvimento humano, e se verifica que esse curso preparatório ele vem justamente para garantir os direitos fundamentais do cidadão, que é trazer conhecimentos para aqueles gestores que, ao ganharem a eleição, ao fazer parte daquele cargo eletivo que almejaram, possa ter conhecimentos para gerir a máquina pública. E aí aplicando políticas que possam beneficiar todos os cidadãos e a coletividade em geral, né, para poder evoluir, para trazer melhorias na educação, no saneamento básico, na estrutura habitacional, entre outras coisas. Então, quando fala nessa questão da cláusula democrática, eu não vejo maiores problemas, até porque uma condição de inelegibilidade, a gente tem ali os analfabetos, ou seja, tem essa relação com o presente de trabalho. Diferente seria da proposta de emenda constitucional que já teve antes, que estava atrelando a uma graduação. Ou seja, é mais difícil um cidadão, por conta da representatividade, dependendo da localização dele, alcançar uma graduação do que um curso preparatório, uma vez que esse curso preparatório ele será disponibilizado pelo próprio partido político, com auxílio da Escola Judiciária Eleitoral, com os recursos do fundo eleitoral, ou seja, ele estaria disponível para qualquer cidadão preencher esse requisito de elegibilidade. Seria a dispensa do partido político. Então, não, ao meu ver, não iria ferir essa cláusula democrática por conta dessa acessibilidade. Estaria disponibilizado para qualquer pretenso candidato ali poder fazer essa condição de elegibilidade. É isso, Patrick. Patrick, é isso. Obrigado pela exposição. Passou um pouquinho do tempo, mas você fez a exposição. Tem uma notícia boa aqui.